Glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 14 a seguir, para a glória de Deus. Palavra que tem como título: a lei opera em nós a morte, a luta da carne com o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós iremos, aleluia, meditar um pouco acerca desse tema, acerca do que Paulo escreveu aos Romanos, aleluia, e também para as nossas vidas, que serve de inspiração e aprendizado para o nosso cotidiano. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que Paulo ele escreve aos romanos acerca da guerra, da luta entre a carne e o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer, aleluia, que nesta mensagem nós iremos falar um pouco acerca do entendimento que temos acerca da lei e da graça. Louvado seja Deus. Portanto, amada igreja, nós sabemos, aleluia, que se não houvesse lei, não existia pecado. A lei nada mais trouxe para o homem do que a morte, e é por isso que está escrito na palavra de Deus de que a letra mata. Louvado seja o nome do Senhor. A lei, ela aponta sobre nós as nossas fraquezas. A lei, louvado seja o nome do Senhor, ela tem o poder de condenar o homem ao inferno. Louvado seja o nome do Senhor, porque existe uma travada luta entre a carne e o Espírito. Existe uma travada luta entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, do entendimento das coisas de Deus. E Paulo, entendendo muito bem de que a letra mata, mas o Espírito ele nos vivifica, ele nos dá vida. Nós nos tornamos, por meio de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Paulo aqui, ele expõe para mim e para você a sua fraqueza. Aqui Paulo ele expõe para mim e para você a sua natureza pecaminosa que muitos hoje tentam esconder. Para iniciar esta mensagem, eu quero dizer que muitas e muitas vezes se é criado, aleluia, um pedestal de santidade, aleluia,
para aqueles que servem ao Senhor. E poucos têm coragem de fazer como Paulo, de revelar as suas fraquezas, de revelar as suas limitações como homem, e de admitir que ele estava em uma guerra e que o seu maior inimigo era ele mesmo. Porque muitas e muitas vezes nós não fazemos o bem que queremos, e muitas vezes, aleluia, o mal que nós não queremos fazer, nós acabamos praticando por causa da nossa natureza pecaminosa. Portanto, a palavra de Deus, aleluia, nos ensina que servir a Cristo é ter uma vida de renúncia, é guerrear contra a nossa natureza pecaminosa, contra os desejos carnais, contra as obras da carne, e procurar servir a Deus e fazer com que as obras, louvado seja o nome do Senhor, que sejam feitas por meio de nós, sejam obras, louvado seja o nome do Senhor, de frutos dignos de arrependimento, louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes, aleluia, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. E o mal que nós não queremos fazer, nós acabamos praticando. E louvado seja o nome do Senhor, nós nos decepcionamos. E muitos até se afastam de Deus porque não entendem, aleluia, o sacrifício de Cristo. Não entendem, louvado seja o nome do Senhor, o que é a graça, louvado seja Deus. A graça não é um aval para o pecado. A graça não nos dá o direito, aleluia, de viver uma vida pecaminosa. E uma vez entendendo, aleluia, que estamos em guerra, uma vez entendendo, aleluia, que a lei já não tem mais poder sobre nós, porque vivemos na graça, e Jesus, ele morreu para não abolir a lei, mas para que ele viesse a ter poder sobre nós e não mais a lei. Porque é certo, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela é um livro escrito para que nós vivamos em sociedade.